Boa tarde, galerinha Drummond, tá? Mais uma aula aqui de geografia com o professor Selmo da unidade Tatuapé, tá? Então vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje sobre os tipos climáticos. Na aula passada, semana passada, nós falamos aí sobre a questão das pressões atmosféricas, que é um dos fatores que interfere no nosso clima, tá? E hoje vamos discutir um pouquinho sobre outros, vamos dar uma retomada, lógico, sobre a questão da pressão atmosférica, nós vamos falar sobre altitude, latitude, umidade, maritimidade, tá? Vamos estar discutindo outros fatores que interferem no nosso clima para a gente entender um pouquinho melhor, tá? De quando é que nós falamos o clima, por que que o clima de determinado lugar tem essas características, por que tem outras características. Então vamos tentar aqui nesse bate-papo descomplicar um pouquinho a geografia, facilitar um pouquinho a geografia para desmistificar esse bicho-papão, para que no final do ano aí, tá, vocês possam vir gabaritar nos diversos vestibulares que vocês vão prestar ao longo do seu dia a dia, ao longo do final do ano. E também o Enem, lógico, tá? Então, vamos lá para esse nosso bate-papo de hoje, tá? Não deixem de fazer os seus comentários, se estão gostando, não estão gostando, dê as suas likes aí, tá? Se inscreva no canal e a cada semana vamos postando aí um novo vídeo para estar auxiliando vocês aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse aí para vocês, a nossa aula de hoje são sobre os tipos climáticos. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de clima, tá? Qual que é a diferença realmente de tempo e de clima, tá? Então, o próprio tempo, ele seria esse estado físico, tá? De uma condição atmosférica de um determinado local naquele determinado momento. Exemplo, tá? Quando você acorda de manhã, muitas vezes você pergunta para alguém, como está o tempo agora, né? O tempo está chuvoso, está um tempo ensolarado, tá? Ou seja, naquela localidade onde você mora, ou naquela localidade onde você está situado nesse determinado momento, tá? Como é que está o tempo nesta localidade, neste momento, tá? Ao qual você está acordando, ou neste momento ao qual você está relacionando a sua pergunta. Você quer saber o tempo, tá? Então, tempo é um determinado estado físico, uma condição climática deste momento e desta localidade. Agora, quando você fala de clima, tá? Nós já estamos falando de um período maior. Eu não estou falando da condição climática, tá? Da condição atmosférica naquele momento. Eu estou falando de uma condição, tá? De uma determinada condição de um determinado período, tá? Ou seja, como é o clima em São Paulo durante o verão? Eu não estou falando como está o tempo em São Paulo hoje, dia 20 de outubro. Eu estou falando como que é as características climáticas da cidade de São Paulo durante o verão. Então, eu estou pegando um determinado período, tá? Então, quando eu pego esse determinado período, pode ser o período de um mês ou mais, como eu estou falando, por exemplo, do verão. Então, não estou falando de um mês, estou falando de um período maior, ou seja, em torno de um trimestre, tá? Então, um mês, ou seja, maior do que isso, eu já tenho uma condição climática de um período muito maior, então, portanto, eu já não falo tempo, estou falando característica climática, como é o clima nesse determinado período, ok? Tranquilo quanto à diferença de tempo e clima? É tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade. Agora, quando nós falamos de clima, existem alguns fatores que interferem no clima. Na aula passada, semana passada, que é importante vocês estarem relendo aí, estarem revendo, eu falei de um dos elementos do clima, que é pressão atmosférica, tá? Agora, vamos estar falando um pouquinho hoje desses fatores que interferem nesses elementos, os fatores que interferem neste clima. Nós temos latitude, altitude, massas de ar, o deslocamento das massas de ar, tá? Que tem a ver com um pouquinho com a pressão atmosférica, continentalidade, maritimidade, tá? Por que que
em regiões litorâneas, tá? Chove-se mais no período do inverno do que no verão, tá? Quais as características, o que que tem de fatores nesta determinada região que faz haver uma inversão na precipitação, já que quando você estuda clima, você sempre vê que chove-se muito mais no verão do que no inverno, com excepcionalidade das regiões litorâneas, que acabam tendo maior incidência de precipitação durante o inverno do que no verão. Por que disso? O que que acontece, tá? Vamos estar discutindo um pouquinho disso. As próprias correntes marítimas, a questão da vegetação e a questão do relevo. Então, é isso que nós vamos estar batendo bola, discutindo um pouquinho disso, tá? Para nós entendermos um pouquinho melhor o que são esses elementos do clima, tá? O que é, de que forma a latitude, por exemplo, interfere na temperatura, interfere na umidade, na pressão atmosférica, nos ventos, nas chuvas, e assim sucessivamente, tá? Então, entre esse primeiro elemento climático, vamos entender um pouquinho da temperatura, tá? E o que é a temperatura tem a ver com, voltando aqui, o fator do clima, tá? Ou seja, o que a temperatura se modifica de acordo com a latitude e de acordo com a altitude, por exemplo, tá? Então, temperatura, ela seria essa quantidade energética absorvida pela atmosférica. Nós já falamos lá, quando nós fomos explicar sobre a questão da atmosférica, que a atmosférica recebe, tá, uma certa radiação, uma certa quantidade dos raios solares, tá? E essa quantidade de raios solares, ela tem uma certa propagação de calor, e isto é relativo, tá? É relativo a essa temperatura, esse calor é relativo à latitude e à altitude. Como assim a temperatura é relativa à latitude e à altitude? E vocês já aprenderam, tá? Lá no primeiro ano do ensino médio, vamos estar retomando aqui um pouquinho, tá? Que o Sol, esses raios solares, essa radiação, essa propagação de calor, ela tem uma incidência maior, tá? Na região da linha do Equador, justamente devido à inclinação do eixo da Terra, tá? Esses raios solares se propagam de forma mais direta na região da linha do Equador, que é a chamada nossa latitude zero. Então, portanto, quanto mais próximo estiveres, estou falando do elemento climático temperatura, de que forma que o fator climático latitude e altitude interfere nesse elemento temperatura. Então, novamente, quanto mais próximo estivermos da latitude zero, maior será a temperatura, tá? Então, quanto menor latitude, maior temperatura. Beleza? Isso, lógico, se tivermos sempre levando em consideração uma mesma altitude. Se a altitude é igual, equivalente, menor latitude, maior temperatura. Mas por quê, professor? O que isso tem a ver? Porque existem outros fatores, lógico, que interferem na nossa temperatura. Não é apenas a questão latitude e altitude. Tem as massas de ar, tem a própria continentalidade, a própria questão vegetativa, a própria questão do relevo. Eu estou falando de uma forma superficial, como se todos os demais fatores fossem parecidos, então, quanto menor latitude, maior temperatura. Um segundo elemento que interfere muito na nossa temperatura é a chamada altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Maior a altitude, menor temperatura. Exemplo disso, muitos de vocês conhecem, já foram visitar, já foram passar o final de semana, já foram passar uma temporada, seja, por exemplo, Campos do Jordão. Por que Campos do Jordão tem uma temperatura, tá, menor do que a temperatura de São Paulo, tá?
Por que que o clima em Campos do Jordão é um clima mais frio em relação à cidade de São Paulo? Justamente que Campos do Jordão está a aproximadamente 1.200 metros de altitude, enquanto a cidade de São Paulo está a uma altitude de aproximadamente 815 ou 830 metros de altitude. Outro exemplo, por que que Ribeirão Preto tem um clima mais com maiores temperaturas, tá? Do que a cidade de São Paulo. São Paulo está a 815, 830 metros de altitude e Ribeirão Preto em torno de 400 metros de altitude. Por isso, o clima de São Paulo tem temperaturas mais amenas em relação a Ribeirão Preto. Então, são os dois principais fatores que interferem na nossa questão da nossa temperatura, tá? Outra questão que interfere no nosso clima é a própria umidade relativa do ar, tá? Como assim a nossa umidade relativa do ar? Ou seja, quanto maior a quantidade de vapor de água, tá? Maior a umidade relativa do ar. Exemplo, quando você vai para a região amazônica, você tem uma umidade relativa maior do que, por exemplo, a cidade de São Paulo. E por que a umidade da região equatorial, da região amazônica, é maior? Justamente devido ao índice de precipitação ser maior. Tá? Lá você tem maior evaporação, maior precipitação e automaticamente maior umidade relativa, tá? Então, a umidade também interfere nos fatores climáticos. Pressão atmosférica, já explicamos sobre isso a semana passada. A pressão atmosférica, ela interfere no clima, tá? Mas espera aí, de que forma que a pressão atmosférica interfere no clima? Deixa eu tentar explicar de um pouquinho melhor para vocês. Já volto já, só vou pegar imagem aqui para vocês entenderem. Vou pegar essa imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho de que forma que a pressão interfere no clima, tá? Em primeiro lugar, antes de explicar essa parte, só mais uma questão aí para vocês entenderem, tá? Quando eu estou falando, tá, de continentalidade, maritimidade, nós precisamos entender, tá, que a questão de continentalidade, ela não, a Terra não retém calor, tá? Terra não retém calor. Exemplo, de dia você tem, lógico, uma radiação muito maior, um efeito muito maior, mas automaticamente à noite você não tem o sol e não tendo sol, da mesma forma que ela esquentou, ela se resfria imediatamente, porque ela não tem essa questão de absorver o calor. Ao contrário do mar, que absorve todo este calor acumulado ao longo do dia ou acumulado ao longo de um período. Exemplo, vamos pegar um pouquinho antes de falar do mar, que é uma proporção muito maior, muito mais elevada, vamos falar de uma proporção muito menor, vamos falar de uma piscina, tá? Se uma piscina ela não é aquecida, ela tem uma temperatura ambiente, se você vai entrar na piscina, por exemplo, por volta das 10 da manhã, 11 horas da manhã, você ainda não vai encontrar a temperatura da água, aquela água morninha, aquela água gostosa de entrar, porque houve todo um processo de resfriamento durante o período noturno. E mesmo que você entre na piscina 11, 11h30 da manhã, meio-dia, ainda não deu um tempo suficiente para essa piscina aquecer novamente, porque é algo gradual, lento. E se você entrar nessa piscina por volta de 18, 19, 20 horas, a temperatura da água vai estar muito mais gostosa, mesmo que a temperatura ambiente esteja menor. A temperatura da água tende a estar maior do que a temperatura ambiente. Por que isso? Porque a água absorveu toda aquela temperatura durante o dia,
e ela demora mais tempo para ver o seu resfriamento. É gradativo ao longo do período noturno esse resfriamento, para voltar a se aquecer no dia seguinte, de acordo com a temperatura ambiente do dia, e assim sucessivamente. No mar, a mesma situação. Agora, lógico que quando nós falamos do mar, nós estamos falando de uma quantidade muito mais elevada de água e automaticamente demora-se muito mais tempo para este aquecimento desta água ou para este resfriamento. Mas espera aí, professor, o que tudo isso tem a ver com a pressão atmosférica? Porque nós explicamos, fizemos até aquela experiência na aula da semana passada. Se não assistiram, assista, revejam para que vocês possam entender, tá? Que baixa pressão, tá aquele dia ensolarado, muito calor, tá? Você tá solto, tá leve, você se levanta mais fácil. O ar, a mesma coisa, tá? Calor, as moléculas estão soltas, então ela tende a subir com mais facilidade, ela tende a se deslocar com maior facilidade. Enquanto que naquele dia frio, muito frio, ela tem uma pressão atmosférica maior. É como aquela pressão de tanto frio que você não quer levantar da sua cama. Você fica preso na sua cama. As moléculas, na verdade, as moléculas de ar, elas se juntam, tá? Com o frio, com a pressão, elas se juntam uma maior quantidade de moléculas, então a pressão exercida se torna maior, o peso se torna maior devido à quantidade de moléculas, essa pressão exercida, este peso, tá? E o que isso tem a ver com a questão de maritimidade, continentalidade, deslocamento das massas de ar? O que isso tem a ver com chover mais na região litorânea no inverno do que no verão? Vamos fazer aí a questão a partir desse desenho, tá? Na primeira imagem, você tem as flechas apontando do mar para o continente. Se as flechas estão apontando do mar para o continente, significa que os ventos estão se deslocando do mar para o continente. Se os ventos estão se deslocando do mar para o continente, o que nós explicamos sobre a questão da pressão atmosférica e sobre o deslocamento desses ventos? De baixa pressão para alta pressão. Baixa pressão, as moléculas de ar estão mais leves, se deslocam com maior facilidade, tá? Em direção aonde, que até nós fizemos a experiência, em direção da baixa para a alta pressão. Não é isso? Da baixa para a alta pressão. É isso que nós falamos na aula passada. Neste caso, vamos pegar o seguinte exemplo. Durante todo o verão, que é a primeira, que é a imagem número 2, tá? Brisa terrestre, verão, a imagem número 2, tem aquele verãozão, tá? Você está acontecendo o que durante todo o período do verão? Ele está aquecendo a parte terrestre, tá? Porque ele aquece com maior. É lógico que ele está aquecendo o mar, lógico também. Porém, vamos lá. Eu disse que a areia não retém calor, tá? Enquanto que a água retém calor, tá? A água retém. Como a água demora muito mais tempo para se aquecer, então durante o verão, tá? O oceano está mais frio em relação ao continente. Então, durante o período do verão, tá? O mar ele está em alta pressão porque ele está mais frio em relação ao continente. Mar alta pressão, continente baixa pressão. Deslocamento das massas de ar, deslocamento da temperatura desses ventos do continente para o oceano. Se os ventos estão se deslocando do continente para o oceano durante os meses de verão, onde é que acaba ocorrendo essas precipitações? Em alto mar, lá no oceano, tá? Porque os ventos estão assoprando, estão saindo
da região de baixa pressão para alta pressão, que é o oceano. Então, é lá no alto mar que ocorre a maior parte das chuvas. Durante o inverno, vamos pegar como a imagem primeira, a imagem 1. Durante o inverno, você tem o quê? Durante o inverno, você tem o mar, durante todo aquele verão, se aqueceu, as temperaturas foram se elevando, se elevando, se elevando. A água do mar tende a estar numa temperatura superior à temperatura ambiente do continente, já que agora nós estamos no inverno, tá? Exemplo, a areia não retém temperatura, então as temperaturas estão mais baixas. Menor temperatura, maior pressão, frio, não quero levantar da minha cama, tá? E o mar se aqueceu, aqueceu durante todo o período do verão. No período do inverno, o mar está com temperaturas mais elevadas, então ele caracteriza-se como baixa pressão, mar, alta pressão, o continente. Deslocamento das massas de ar de baixa pressão para alta pressão. Olha as flechas apontando. De baixa pressão para alta pressão, tá? Então, durante o inverno, você tem esses ventos se deslocando do oceano, alto mar para o continente. Então, você tende a ter uma precipitação maior durante os meses de inverno, justamente devido ao deslocamento das massas de ar, de como ela ocorre. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho dessa situação, desse deslocamento desses ventos que nós acabamos de falar aqui, tá? Já falamos da latitude, falamos do deslocamento desses ventos devido à pressão atmosférica, tá? E outra questão do deslocamento desses ventos de pressão atmosférica, quando nós falamos de algo maior do globo terrestre, o que nós falamos agora? Baixa pressão para alta pressão. Então, na nossa região, qual que é a região de maior baixa pressão que tem? Qual que é a região de temperaturas mais elevadas? Nessa linha vermelha aqui, tá? Sob a linha do Equador, é onde você tem as maiores temperaturas. Então, você tem uma zona de baixa pressão, tá? Olha os ventos se deslocando, a nossa flechinha, os ventos. Ó, vamos pensar o seguinte: devido a todo o sistema rotacional, na parte norte, tá, do nosso globo terrestre, o hemisfério norte, você tem este sentido, sempre os ventos fazem um sentido rotacional, tá? Rotacional. Devido a este sistema de rotação, os ventos fazem sentido rotacional no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul, tá? Horário no hemisfério norte, anti-horário no hemisfério sul. E aqui você tem, por exemplo, os ventos chamados de ventos alísios. Desculpa, vento contralísios, tá? Eu já vou explicar qual é a diferença entre ventos alísios e contralísios. Então, tá? Você tem esses deslocamentos, ventos contralísios, tá? Que ele está se deslocando da baixa pressão para a alta pressão. Aqui da região vermelha, tá? Você tem temperaturas mais elevadas, esses ventos estão mais quentes, ele vai se resfriar na região do Trópico de Câncer, está se resfriando, região de alta pressão, tá? Vai para a zona de baixa pressão, se aquece novamente, se resfria, se aquece nesse sistema rotacional constante. Então, nessa parte que você está saindo, tá? Da região de baixa pressão para alta pressão, você tem os ventos contralísios. Nessa região que você sai, que ele se resfriou e está voltando a se aquecer novamente, tá? Na região de baixa pressão da linha do Equador, nós chamamos de ventos alísios. Então, isso que é os ventos alísios e contralísios. Alísios, a partir do seu movimento desse rotacional, ele sai desse momento de resfriamento e volta para o seu momento de se aquecer com a região da linha do Equador.
ventos alísios, tá? Ele está vindo de ventos mais frios para se aquecer. Vento contra alísios, ele está saindo de temperaturas mais elevadas para temperaturas mais baixas nas zonas de alta pressão, tá? Então, é sempre esses movimentos e vocês podem reparar essas flechinhas, tá? Sentido horário, região norte, tá? Hemisfério norte, sentido anti-horário, região hemisfério sul, tá? Baixa pressão para alta pressão. Já expliquei um pouquinho sobre essa questão da continentalidade, né? Lógico, maritimidade, mas vamos, lógico, explicar agora uma questão de o que nós chamamos de brisas, tá? Brisas do dia, brisas da noite. O que nós chamamos aí de brisa marítima e brisa terrestre, tá? Brisa, tá? Durante o dia, tá? Durante o dia, tá? Você tem o quê? Do mar para o continente. Por que do mar para o continente? Eu expliquei para vocês toda aquela questão de clima num período maior, mas você tem aquela questão do mar, aquela parte mais superficial, mais rasa, em relação ao alto mar, em relação ao oceano, que é aquela parte que nós vamos até a praia, que nós nadamos, tá? Aquela um certo período de distância em relação ao continente, que acontece a mesma coisa que com a piscina. Durante todo o período do dia, ele vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai se aquecendo, acumula-se calor. Durante a noite, a noite, tá? Ele tem durante o dia. Portanto, você tem esse deslocamento, tá? Dessas massas de ar. Por que esse deslocamento durante o dia? Porque ele está se resfriando novamente. O continente ele está mudando a sua temperatura, então durante o dia você tem a chamada brisa marítima, tá? E durante a noite você tem a brisa terrestre, tá? Justamente devido a essa mudança de direção das brisas do dia para a noite. Esses ventos que sopram de forma periódica do continente para o mar e vice-versa, tá? Então, brisa de dia, tá? Do mar para o continente. Olha a imagem, do mar para o continente. Brisa noturna do continente para o mar, tá? Isso são as brisas desse deslocamento, justamente devido à mudança de temperatura que houve do dia para a noite, tá? Latitude, não esqueçam do clima, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a latitude, tá? Altitude, também já expliquei para vocês. Massas de ar, acabei de explicar para vocês. Maritimidade também, tá? Já falamos sobre essa questão de calor. Vegetação. Vegetação também interfere muito na questão do clima, tá? A própria cobertura vegetativa, ela auxilia no aumento da umidade relativa do ar. Um grande exemplo disso para vocês entenderem é a própria floresta amazônica. Floresta amazônica, uma região de muita floresta, muito densa, com copas muito elevadas, que formam certa questão estufa, tá? Automaticamente, nessa questão desse esse efeito estufa, nessa bolha que se forma devido às copas dessas árvores serem todas próximas, você tem a evaporação dos rios, automaticamente você tem uma precipitação, por quê? Onde é que ocorre essa questão de precipitação? Evaporação, baixa pressão atmosférica, tá? Temperatura, altitude, tá? O resfriamento disso, houve a pressão, tá? Houve a precipitação. Na região da floresta amazônica, justamente devido a essas copas dessas árvores, faz com que a precipitação ocorra de forma mais intensa naquela região e automaticamente aumentando a umidade relativa do ar. Então, quanto maior a questão vegetativa,
maior o índice pluviométrico daquela determinada localidade. Se continuarmos com esse desmatamento desenfreado da região amazônica, pode acontecer num período relativamente breve de tempo, dependendo da intensidade do desmatamento, você ter a região amazônica, uma região de grande índice pluviométrico, virar um novo deserto, por exemplo, não o deserto do Saara, que está em outra localidade, mas o deserto brasileiro, tá? Não é um clima semiárido como o Nordeste, não. Pode acontecer um clima desértico mesmo, um clima árido, tá? Justamente devido à questão do desmatamento. Relevo também interfere na questão, tá, do clima, tá? Como assim? Como que o relevo tem influência? Um exemplo típico da influência do relevo, Planalto de Borborema, tá? Lá na faixa de transição da região litorânea da região Nordeste, tá? Para a região do Sertão do Nordeste, tá? Naquela faixa de transição, você tem o chamado Planalto de Borborema. E devido à altitude do Planalto de Borborema, embora você tenha massas de ar que trazem precipitação, dependendo do período do ano, ou seja, mais no inverno, essa precipitação ocorre no continente, devido a esse deslocamento dessas massas de ar. Essas massas de ar que está trazendo chuva da região litorânea do Nordeste, ela esbarra no relevo, no Planalto de Borborema, não permitindo um deslocamento dessas massas de ar chuvosas para o sertão. Isto não ocorre. Ela esbarra no Planalto de Borborema, por isso que você tem grande intensidade de índice pluviométrico na região litorânea do Nordeste, mas o sertão praticamente seco, porque você não tem como chegar a essa umidade relativa do ar. Então, por isso que dependendo da localidade, dependendo da forma do relevo, você tem aí uma mudança, tá? De clima, porque ela impede o deslocamento das massas de ar, tá? E quando nós falamos de tipos de clima, os tipos de climas existentes são os climas polares, temperados, mediterrâneos, tropicais, equatoriais, subtropicais, áridos e semiáridos. Cada um desses climas está associado à sua latitude, à sua altitude, à sua maritimidade ou continentalidade, à sua questão vegetativa, tá? É isso que está associado a essas características, esses tipos de climas existentes. Então, por exemplo, se eu estou falando dos climas polares, o próprio nome já fala que é um clima que ele está em altas latitudes, ele está distante da linha do Equador e automaticamente em regiões polares. Se ele está em altas latitudes, significa que ele está em menor temperatura. Então, como o próprio nome já fala, um clima polar, um clima com temperaturas muito baixas, tá? Olha aqui uma característica de clima polar. Você tem a linha vermelha representa a temperatura, tá? Como aqui eu estou falando da região do Alasca, hemisfério norte, e nós sabemos que no hemisfério norte o verão ele acontece no período de junho, julho e agosto, e o inverno acontece de novembro a janeiro, fevereiro, tá? Por isso que vocês estão vendo uma temperatura mais elevada, tá? Durante os meses de junho e julho, porque lá no Alasca, junho e julho é verão. Porém, mesmo assim, durante o verão, você tem uma média de temperatura de máximo de 10 graus Celsius, enquanto que no inverno você tem uma amplitude térmica aí, tá? Muito grande, já que a temperatura chega a aproximadamente menos 20 graus. E você tem precipitações relativamente muito baixas, que fica sempre em uma média do índice pluviométrico de 5 milímetros de chuva ao mês. Nos meses de verão, um pouquinho maior, chegando a 10 milímetros de chuva, mas mesmo assim é baixo,
tá? Então, você tem essas as características do clima polar. No clima temperado, tá? Clima temperado. Qual que é a mesma questão do clima temperado entre o Trópico de Câncer, tá? E a região polar ártico, entre o Trópico de Capricórnio e a região polar antártica, tá? Esses climas temperados. Qual é a característica do clima temperado? Como o próprio nome é algo mais temperado, algo mais com temperaturas mais bem definidas. Então, você tem o índice de temperatura, olha aqui, durante o inverno, estou falando também de uma região, tá, do hemisfério norte, por isso que as temperaturas estão mais elevadas dos meses de junho a agosto, com temperaturas em média de 20 graus, e durante o inverno, com temperaturas de 0 ou -1, -2 graus, tá? Com índice de precipitação mais elevados durante o verão e com menor precipitação durante os meses de inverno. Quando nós falamos do clima mediterrâneo, o próprio nome já fala. Mediterrâneo, você tem a influência, tá? Você tem a influência da maritimidade, da continentalidade. Portanto, você tem alteração dos meses de chuva, já que na região continental, na região litorânea, chove mais no mês do inverno do que no verão. Então, olha aqui que a mesma situação lá na região da Croácia, você tem, nesta situação, uma inversão. Chove mais aonde? Nos meses de inverno. Então, em clima mediterrâneo, você tem índices pluviométricos mais elevados durante os meses de o índice pluviométrico, tá? Chove mais nos meses de verão, desculpa, e menos dos meses, aliás, mais dos meses de inverno e menos dos meses de verão. Verão, junho, julho e agosto, temperaturas mais elevadas, menor índice pluviométrico. Inverno, novembro, dezembro, janeiro, no hemisfério norte é inverno nesse período, você tem temperaturas mais baixas, porém, consequentemente, maior índice pluviométrico, justamente devido ao deslocamento dessas massas de ar que eu expliquei para vocês. Então, sempre que você escuta falar de clima mediterrâneo, você tem índice pluviométrico mais elevados durante os meses de inverno, tá? E isso de acordo com cada localidade, com cada interferência que nós estamos falando. Clima tropical, tá? Clima tropical ele tem uma característica muito básica, clima seco e chuvoso. Por que se fala que o clima tropical tem um clima seco e chuvoso? Porque olha a temperatura, média temperatura sempre muito elevada, com temperaturas baixas em torno de 17 graus e mais elevadas em torno de 27 graus. Isso considera-se sempre temperaturas extremamente elevadas. Então, por que a sua característica, então, é seco e chuvoso? Seco durante os meses de inverno, eu estou falando da região do Vietnã, então, novamente, hemisfério norte, verão no meses de junho, julho e agosto, inverno, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, automaticamente, seco no inverno, chuvoso no verão. Característica principal de um clima tropical, tá? Equatorial, temperaturas elevadíssimas, próprio nome já fala, clima equatorial, linha do Equador, é a região com os climas mais elevados, sempre em média aí dos 27 graus constantemente em todos os meses, e com alto índice pluviométrico, característico da questão vegetativa. Se não fosse a questão vegetativa, o clima equatorial teria outras características. Teria características de temperaturas elevadas, porém não com todo esse índice pluviométrico, não com toda essa precipitação, não com toda essa umidade relativa do ar, tá? Mas chove-se mais nos meses de verão e menos durante os meses de inverno. Mas espera aí, aqui, professor, é verão mesmo, certeza? Sim, aqui eu estou falando de Brasil, hemisfério sul, então automaticamente
verão nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, inverno nos meses de junho, julho e agosto, porém sempre com alto grau de precipitação. Clima subtropical, ou seja, fora do tropical, nós estamos falando de automaticamente menor temperatura, tá? Você tem máxima em torno de 26 graus e mínima em torno ali de 11, 12 graus, tá? 11, 12 graus. Você tem, chove-se mais no verão, eu estou falando da Argentina, hemisfério sul, verão, você tem dezembro, janeiro, fevereiro, mês de maiores ocorrências de chuva, e o inverno, junho, julho e agosto, com menor índice de precipitação, tá? Então, é só a gente associar aí a sua localidade que a gente consegue entender. Clima árido ou clima desértico, região ali, por exemplo, do Kuwait, é um clima mais árido, é um clima mais desértico. Você tem temperaturas elevadíssimas, com mínimas de 12 graus, podendo chegar até próximo dos 32, 34 graus, tá? Nos meses de verão, que é junho, julho e agosto, né, lá naquela região, e você tem durante os meses, aliás, sempre índice pluviométrico quase nulo, tá? Quase nulo. E você tem aí nos meses de verão índice pluviométrico mais baixos ainda, tá? Mas é muito baixo mesmo durante os meses do inverno, muito baixo índice pluviométrico de lá. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouquinho aí da questão das características climáticas, do que interfere em cada uma das suas características, tá? Eu sei que é rápido, mas deixe os seus comentários. Se não entender alguma coisa, vamos tentar retomar com algumas aulas talvez complementares, se assim for possível. Mas o importante é que vocês entendam, associem com as leituras. Sua aula, ela se torna, lógico, muito superficial. Associem com as suas diversas leituras. Entre no Portal Positivo, peguem as suas apostilas do primeiro ano do ensino médio, que ajuda bastante nessas explicações que eu estou dando, que neste período das nossas aulas ainda está relacionado ao primeiro ano do médio, tá? E vão deixando seus comentários. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Espero que possam estar conseguindo compreender um pouquinho e que esteja contribuindo um pouco para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelos comentários que assim está deixando, tá? Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Valeu!